Mano Ferreira, cancelaram a convocação do Rui Costa, ele era governador da Bahia, e uma das coisas que se ia perguntar para ele é por que a Secretaria de Segurança Pública, no estado que ele governava, e a Secretaria de Segurança Pública, ela é subordinada ao governador do estado, não atuou para evitar os crimes de esbulho possessório e tantos outros que ocorreram durante a sua gestão. Aí vem o Lira, out of the blue, cancela, né, um movimento, a meu ver, totalmente ilegal, e dizendo, falta uma formalidade. Mas agora, com as cadeiras novas, ele não vai se aprovar de novo essa convocação. Pois é. Tá triste? Pois é. Eu fico triste com a baixíssima qualidade do nosso Congresso e dos nossos partidos, né? Quando a gente vê essa situação, primeiro, para falar dessa questão da desconvocação do ministro, o argumento é que ele não teria, no momento, uma ligação direta com o objeto da CPI. Então, o argumento do Lira é que a ligação seria frágil. Bem, o G. Dias era ministro do Gabinete de Segurança Institucional, também não estava diretamente ligado e foi convocado. Ou seja, por quê? Porque, no fim, a oposição gostaria mesmo era de ter convocado o G. Dias para a CPI do 8 de janeiro. Não conseguiu. Então, a convocação para a CPI do MST foi uma espécie de prêmio de consolação. Agora, o que acontece? As negociações do Lira aparentemente estão mais avançadas com Lula, então nem prêmio de consolação ele permite para a oposição. E aí toma uma atitude dessa, ao meu ver, arbitrária, impedindo a convocação do ministro. Mas o que mais me chama atenção nessa história toda é a mudança de postura de PP, Republicanos e União Brasil. Não é exatamente surpreendente, porque o DNA desses partidos sempre foi o DNA do centrão fisiológico. No entanto, eles vinham tentando construir uma narrativa de que teriam alguma solidez ideológica, de que fariam uma oposição firme ao governo Lula, ou pelo menos a aspectos ideologicamente à esquerda excessiva do governo Lula. Então, alguns desses partidos diziam reformas econômicas que sejam importantes para o país, nós podemos aprovar, mas questões ideológicas nós vamos bater de frente. Mas o MST é uma questão ideológica. Então, agora a gente vê a mudança de postura. Hoje, de manhã, no Morning Show, a gente teve a oportunidade de entrevistar o Ciro Nogueira, presidente do PP. E ele tratou, assim, com uma... Assim, eu acho a habilidade impressionante, a cara lavada com que ele tenta, ao mesmo tempo, dizer que, como ex-ministro de Jair Bolsonaro, ele é rigidamente antipetista, mas, ao mesmo tempo, ele, com algum constrangimento, conseguiria conviver com o Fufuca, que é do partido dele, virando ministro do governo Lula. Ele também faz essas movimentações de mudança de membros do PP na composição da CPI, como se não fosse nada demais. Então, ele faz um malabarismo que tenta dizer retoricamente que é uma oposição ideológica consistente ao governo, e a gente vê na prática... Eu vou te explicar o que é na prática isso. Quando o sujeito, macho alfa, né, ele... Por exemplo, a pessoa pensa assim, né, eu bebo uma vez por semana, não é alcoólatra. Né? Aí eu gosto usar o Wesley Safadão, é 99% anjo perfeito, exato. Mas aquele 1% então, é vagabundo. Aí uma vez por semana, né, eu gosto de saudar a mandioca, como diz a Dilma Rousseff, né, saúde a mandioca. Aí eu falo assim, não é coisa de gay, é brincadeira de brother. Então Ciro Nogueira estabeleceu com o governo a famosa brincadeira de brother, é isso? A broderagem. E o que é que eu acho relevante disso? Que o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, aprenda com essas experiências. Que a gente consiga amadurecer politicamente, porque as pessoas votam muitas vezes baseadas em discursos, em promessas falsas, e não olham
a raiz, não olham a atuação prática, concreta, aquilo que de fato demonstra a validade, o compromisso ou não de um determinado parlamentar ou candidato com as bandeiras que, na eleição, ele diz defender. Eu acho que esse é o ponto. O eleitor brasileiro precisa aprender. A gente teve uma eleição, no momento lá da eleição, todo mundo disse, não, a bancada da direita está grande, histórica. Foi a maior fake news de 2022. E aí você vai olhar e o pessoal acabou elegendo, muitos em função de uma enganação, desse discurso que tomou as pessoas, elegeram os fisiológicos de sempre. Aqueles que, não importa qual seja o governo, sempre serão o governo. E isso também aconteceu no governo passado. Então tinha muita gente que jurava de pé junto, não, sou de direita, não sei o quê, e baixava a cabeça para todas as incoerências, inclusive, do próprio governo anterior, porque sempre baixam a cabeça para as incoerências de todos os governos. Esse é, infelizmente, a posição política majoritária na classe política brasileira é o fisiologismo, é aquele que é adesista sempre. Isso só vai mudar quando a população entender que precisa cobrar não apenas o discurso, mas a prática, e a partir daí comece a fazer reformas institucionais que aperfeiçoem, por exemplo, a governança dos partidos. Porque se os partidos tivessem alguma seriedade, esse tipo de coisa teria uma trava institucional. Hoje não tem. Nós estamos na roça, então. Né? Professor Marcelo Sono, se a gente pegar a bandeira do Brasil, nós podemos tirar ordem e progresso e colocar Dame la Plata? Seria uma opção, né? Mas o Ordem e Progresso já está errado. Inicialmente, Pavinato, uma boa tarde. Eu tinha uma boa tarde a todos à mesa. Eu fui mal educado, não dei boa tarde. Boa tarde a todos. Não tem importância. Você já deu bom dia no Morning Show, hoje já está valendo. Exatamente. Já te viu lá, exato. Você é o tipo do cara que não só conversa de elevador. Posterga o acerto. Então, você é um cara de um coração tão bom. Mas o boa tarde a todo o público que nos acompanha, e a produção da Jovem Pan. É interessante. Primeiro, eu não sou positivista. Eu nunca gostei da nossa bandeira ter o Ordem e Progresso, apesar de ainda estar errado. Né? Seria amor por princípio, ordem por meio, progresso pelo fim. Então, não colocaram o amor. Até hoje eu não sei por quê. Se fossem positivistas de verdade, teriam colocado a bandeira aí. Colocaram um amor aí. Agora parece que o amor veio pintado de vermelho, né? Mas faz parte, né? É curioso, Pavinato, eu achei bem interessante as exposições que foram feitas até agora, até mesmo porque já equacionam parte do problema. O primeiro deles é quando, vou pegar alguns elementos do que o Bissoli foi para levar adiante, porque foi muito bem apresentado. O primeiro deles diz respeito às regras do jogo da CPI. Né? Ora, a CPI, se diz que a CPI é um instrumento da oposição. Abstratamente, uma CPI, CPMI, o que quer que seja, ela seria apenas um procedimento por meio do qual o legislativo traz fatos para esclarecer a sociedade e, assim, tentar dar uma orientação para a política geral do país. Seria isso, basicamente, uma CPI. Só que a gente sabe que, na realidade, não é isso. A CPI é um instrumento da oposição, porque quando você quer trazer uma coisa, você percebe que o governo está fazendo besteira. Ponto. Nas regras do jogo, o que o Partido dos Trabalhadores está fazendo e Sua Excelência, o presidente Lula, tá certo. O jogo tá aí, eles entraram, eles vão quebrar o jogo. Na realidade, eles chegaram e viram, pô, o xadrez está tão bem feito que nós vamos fazer com que vire dama. Qual xadrez? O jogo ou da Polícia Federal? Da Polícia Federal e o do jogo. Agora, só que estava tão bem feito o xadrez do jogo que eles querem preservar o xadrez da Polícia Federal mudando o jogo para dama. Porque assim retira aqueles que deveriam ir para o xadrez correto e coloca aqueles que não deveriam ir. Dentro das regras do jogo que aí está, é natural que o PT faça a estratégia que foi apresentada mesmo. Ora, se eu tenho um instrumento que abstratamente seria bom, mas concretamente apenas instrumento da oposição, como é que eu faço para anular isso? Eu coloco a minha maioria. Se eu colocar a minha maioria, vai ter que ter o voto para definir diligências, audiências, abertura de conta, quebra de aprovação de relatório. Aprovação de relatório é o mais importante de todos. De repente, o Salles faz uma obra de arte. Aí a CPI diz assim, isso aqui não presta, está reprovado. Para que serviu? Para nada. Mas aí, pelo menos, traz fatos para a sociedade. Então, está dentro das regras do jogo fazer isso. O que nos incomoda é o fato de que essas regras do jogo estão sendo jogadas naquilo que é de mais perverso, que é o governo chegar e estar negociando. Por exemplo, eu vi artigos que diziam assim,
olha, nós temos que dar conta de toda essa base que precisa ser criada. E para isso nós vamos simplesmente fragmentar ministérios. Porque como é que você compra apoio? E o que não é ilegal, não é corrupto, não é nada disso, não. É dentro das regras do jogo. Ou você dá emenda parlamentar ou você dá cargo. Como é que você dá cargo? Não existe nada mais importante que você dá um ministério. Você dá um ministério de porteira fechada, o cara arrasta junto 2.000 cargos, mesmo que seja esvaziado. Mas o Lira falou que é técnico. Mas eles estão colocando por razões técnicas. Mas aí o problema todo é que, mesmo assim, ele está lidando com políticos que são tradicionais no jogo da politicagem. E eles sabem que, de certa forma, é bom você ter uma caneta ministerial, mas é ruim quando você tem um jogo que vai desfavorecer, você dá uma caneta ministerial que não serve para nada. Então, eles não estão querendo a fragmentação, eles estão querendo o ministério forte. Por isso que o Lula está tendo dificuldade, mas ele está indo com o que ele pode para esvaziar essa CPI. Eu gostaria de encerrar apenas usando uma frase, que é a frase que talvez para mim incorpore, ou melhor, sintetize tudo isso. Peça nova em máquina velha não produz novidades porque as engrenagens são as mesmas. Essa é a frase da Daniela Alves que falou aqui, neste programa, inclusive. E por que eu estou citando ela? Porque a frase é muito boa. É interessante, por exemplo, eu concordo com o Mano, quando ele apresentou assim, não adianta a gente ter baixa qualidade. O problema, Mano, é que com esse sistema e com essas regras, vamos supor que não é o teu caso, não estou dizendo que você estava lançando, você entra lá, em 2 meses... você vai ser achincalhado por todos aqueles que te elegeram. Sabe por qual razão? Porque quando você chegar lá, você vai dizer assim, ou eu faço parte do jogo, mesmo que eu não me corrompa, porque eu então não sobrevivo. Em 2 meses eles quebram minhas pernas. Em 6 meses, na rua eu sou apedrejado por aqueles que me elegeram, inclusive. Então você é obrigado a ficar fazendo quando você vê a máquina tomou conta. Essa máquina não presta. Ela permite um jogo como esse, como o Alexandre trouxe, que é o jogo da CPI, e ela impede um jogo limpo, que é o jogo que você quer fazer. Então não adianta, não vai adiantar nada. Por enquanto essas regras do jogo continuam. Agora, você tem como mudar essas regras do jogo? Você tem que buscar aquele ponto fixo em torno do qual você pode mover o mundo. 2 coisas poderiam ser feitas que já mudaria tudo isso. Ou propiciaria uma mudança. Acaba com o foro privilegiado e acaba com a função recursal do STF. Se você só fizesse isso, o sistema político começaria a se mobilizar, ele começaria a se movimentar e talvez até mudasse. Quando iam perceber que TSE não serve para nada e não pode ser um puxadinho do STF, as coisas começariam a mudar. Para mim, acho que basicamente seriam esses os pontos. Bom, e com isso, Musa, o governo está cada vez mais com um campo aberto dentro do Congresso. Porque o Lula, água atrás, água leva. Se eles lá ter um ministério é mais certeza de sucesso nos projetos do que você fazer o paper vote, você liberar a emenda em caso de votação, porque o ministério, você está lá com o ministério, não vai, aí você tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira, põe, tira, e o povo como é que fica nesse põe e tira? Então, agora a gente vai ver. Machucado é ótimo. Não é? E fica esse põe e tira, parece festa da 0 hora. Uma coisa dessa. Bom, a gente sabe, o Bruno Musa, que esse lance, do Lira, ele ter anulado, conseguido anular e ao mesmo tempo que a gente não viu nenhum movimento dentro do Congresso para anular essa anulação, porque é uma anulação absolutamente fora da lei. Isso é muito desesperançoso. É muito desesperançoso. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Prazer estar com vocês aqui de novo. Vou tentar complementar, no meu ponto de vista, um pouco do que cada um falou, que não tem nem como ser mais cirúrgico do que todos, Eu lembro quando a gente começou aqui no começo do ano falando sobre essas 2 CPIs, a de 8 de janeiro e a do MST, que a gente colocava uma certa esperança a mais na do MST, de que poderia vir a dar alguma coisa. Acho que essa esperança morreu. Porque está muito claro as relações do MST com o governo. Então, como o professor Marcelo falou,
é muito claro também que eles colocariam pessoas lá dentro da MST, da CPI deles do MST, para tentar esvaziar, como de fato foi feito. O grande ponto aqui, para mim, é mais profundo. Não é discutir só essa CPI. O Mano muito bem colocou as reformas institucionais, e eu agregaria aqui as necessárias reformas institucionais e econômicas pelas quais o Brasil precisaria passar. Só que eu vejo uma grande dificuldade. Essas reformas institucionais tão claras, tão óbvias, com movimentos tão simples que já colocariam o país numa expectativa melhor, não vão ao interesse deles, dos políticos, que são justamente eles que votam essas reformas. Portanto, isso é também uma falta de esperança que já assola o Brasil e todos nós há muitos anos. As reformas econômicas, que são aquelas que exigem sacrifício e esforços da população, por termos um país altamente endividado, por termos um gasto público extremamente elevado, que em algum momento leva à depreciação da moeda, que leva à inflação, essas reformas, elas necessitam de sacrifício e esforços da população no curto prazo. Então, também não vão em linha se entra um governo falando que precisa fazer essas reformas. Elas não são popularmente bem vistas. Por quê? Porque causam sacrifício no curto prazo. Então fica muito difícil elegermos pessoas que querem, sim, fazer uma reforma, as reformas urgentes econômicas que o país precisa e as reformas institucionais que acabariam com esses privilégios nefastos que a gente vê no Brasil, que, se não me engano, com o judiciário e um legislativo mais caro do mundo. Então, essas reformas precisam deles para ser aprovado. O que me leva a uma falta de esperança muito grande. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer ao longo do tempo, no meu entender, é um único caminho: ocupar espaços intelectualmente. Ao longo do tempo, quanto mais as pessoas entenderem isso, menos votarão nessas pessoas que têm um único objetivo: se manter no poder. Porque, de novo, como o Mano muito bem colocou, o fisiologismo é uma das características principais dos políticos brasileiros. O que a gente vê... Quantos partidos políticos nós temos no Brasil? 30 e tralalá. É impossível nós termos 30 ideologias diferentes. É simplesmente impossível. Não existe. Então, eu acho que o que tem aí é um mecanismo para estar sempre ao lado de quem está no governo, como o Mano muito bem falou. Será? Independente do seu perfil ideológico. E aí a gente vê pessoas que pouco se importam com o bem-estar do país, com o bem-estar do povo e o desenvolvimento de forma geral. Só dinheiro não tem ideologia, Musa. Dinheiro não tem ideologia. Pois é. Dinheiro é muito democrático. Ele não reclama, ele vai na mão de qualquer pessoa. Comentário. Claro. É interessante, Musa, você foi brilhante com relação à quantidade de partidos. Foi aquilo, mas, não é o mas. Agora, eu esqueci de dizer uma coisa importante. São 14 horas e 32 minutos. Repita. 14 horas e 32 minutos. Só para uma consideração, eu concordo, ipsis literis, aquilo que você falou, e até disso, não tem tantas ideologias. Mas eu não me preocuparia com a quantidade de partidos. Eu acho que nós poderíamos ter 500 partidos. Nós podemos ter 1 milhão de partidos. O problema é não ter instrumentos adequados para que participem do processo de representação aqueles que realmente configuram um projeto que o povo, no qual o povo se espelha. Existe. Mas aí é que está o detalhe. Por exemplo, uma cláusula de desempenho, o que o pessoal chama de cláusula de barreira, mas já tem uma cláusula de barreira que não funciona para porcaria nenhuma. Claro. O impedimento de que partidos que não tenham determinada quantidade de expressão no país, eles podem participar, mas eles teriam que participar de uma federação de verdade, porque essa federação de partidos foi criada agora para a sobrevivência dos nanicos. Sim, mas enquanto tivermos bilhões para serem destinados a fundos eleitorais, basicamente você precisa de mais partidos. Não só fundo eleitoral, tem o fundo partidário plus mais o eleitoral. É o que eu queria complementar para dizer por que eu entendi o que o Bruno falou. Eu faço essas considerações dizendo que esse não é o problema, mas o Bruno está certo. Por qual razão? Porque o problema não é a quantidade de partidos, é a quantidade de partidos que sobrevivem com o dinheiro público. Aí é como diria um amigo meu que agora teve um programa dele cancelado no Rio Grande do Sul, o nome dele é Milton Cardoso, que ele fazia uma voz de oposição muito séria. E ele dizia, pequenos partidos, grandes negócios. A frase dele, pelo amor de Deus, não me prenda por isso, não vá atrás dele. Porque eu sempre respeito a propriedade intelectual também.
E aí, continuando, é uma frase que eu achava muito interessante. O problema está no financiamento dos partidos. Ou seja, se você quiser ter um partido da Porta Verde com a panela amarela, problema teu. Agora, vai mostrar que isso se sustente com um discurso, um programa de governo e no povo. E o povo que sustente para você, se filiando e fazendo doações. Eu participei nos Mas o povo também sustenta do jeito que está. Mas é diferente. Mas é diferente. É o contribuinte. Eu estive em Seattle na época da eleição do Barack Obama, acho que era a Sarah Palin que estava pelo lado, ela era vice-presidente da República, eu estava em Seattle. E lá eu participei, não entrei, eu só vi uma solenidade, uma festa do Tea Party, que era o principal grupo à direita que apoiava os republicanos. O que eles faziam? Uma festa gigantesca, para entrar você tinha que pagar $100, por isso que eu não entrei. Aí foi lá, tinha que pagar $100. Além de fazer isso, qualquer coisa que você fazia lá, comprasse ou desse, fizesse doação, isso era arrecadado transparentemente para encaminhar o partido, para que o partido fizesse sua campanha eleitoral. Mas tem um elemento da democracia mas americana. aqui também podia ser. Mas o STF resolveu legislar. Ele falou assim, é inconstitucional o financiamento privado. É que a democracia americana tem a força do poder local, né? Que a democracia local, a democracia começa com a comunidade, com a igreja ali do bairro, que, enfim, no Brasil a gente tem a centralização de poder que tem. E aí o sistema partidário, a gente vive a situação paradoxal, que ao mesmo tempo tem muitos players, então tem uma aparência de concorrência, mas, na verdade, para fazer uma metáfora de mercado, é um oligopólio, porque você tem uma barreira de entrada absurda para alguém que não tem já uma máquina política previamente estabelecida. Criar um partido é uma coisa muito difícil. Se sabe da epopeia que foi a criação do Partido Novo, por exemplo, com pessoas que não tinham ligações prévias com a política, e foi muito trabalhoso. O MBL tem dificuldades. O próprio Bolsonaro, quando era presidente da República, disse que queria criar um partido e não conseguiu criar, mesmo tendo a máquina da presidência na mão. Ou seja, é difícil criar um partido para quem já não tem os atalhos do campo, digamos assim. Ser dono de partido é profissão no Brasil, né? A gente tem isso aí também. Qual é a sua profissão, dono de partido? E você sabe que eu acho que piorou muito quando o STF, né, ele determinou que era inconstitucional o financiamento privado. E as empresas, elas vão influenciar. Né? Por que eu acho que piorou? Porque eles fecharam um grupinho em Brasília. Porque o financiamento público de campanha, você despeja um monte de dinheiro em cada partido e cada partido, ele já tem aquele dinheiro certo. Ele não tem que fazer esforço, ele não tem que mostrar serviço. Faça chuva ou faça sol, ele vai ter aquele dinheiro. Porque se o financiamento é privado, o partido está uma merda. Ninguém doa. Exato. Ele fez tudo ao contrário não doa. Mas parte do pressuposto que as grandes empresas corrompem os partidos. Isso é presunção de culpa. E nesse país, eu não sei, vige a presunção de inocência só para quem usa vermelho. Eu acho que não deveria ter fundo eleitoral público, mas tem modelos em outros países que são muito mais democráticos, porque o que acontece é que o fundo eleitoral hoje, o dono do partido, ele distribui como quiser. Exato. A gente poderia, por exemplo, criar um mecanismo onde tem um vale do cidadão. O cidadão tem o fundo lá, que já tem aquele valor, mas o cidadão vai ter que entrar no site lá do TSE e dizer: o correspondente à minha parte do fundo, eu quero destinar para a campanha do candidato X. Por quê? Porque aí você obriga o candidato, você obriga o partido a tentar, pelo menos, mobilizar uma parte da sociedade em torno da sua candidatura, para que aí ele tenha financiamento público. Mas não, a gente dá o poder de destinação do fundo, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é o fundo existir, outra coisa é como ele é distribuído. E hoje o cidadão brasileiro é ilhado, ele é retirado do poder de participar do financiamento da eleição, escolhendo para quem vai o recurso. Quem escolhe é o dono do partido. Agora, porque uma pessoa do comum do povo não participa do processo. Se você não for da cota da lei eleitoral, um homem branco,
idoso, que nunca foi um líder político, ele não tem nem sequer o direito de concorrer, se o dono do partido não quiser. Esse sistema ele só perpetua os donos do partido, os grandes nomes do partido e os afiliados e filhotes e assim por diante. Aí surgiu a rede social, furou o esquema. Ah, então agora a gente começa a controlar a rede social porque ela furou esse esquema do financiamento público. E mesmo que um partido te dê legenda, uma pessoa pobre não consegue cumprir todas as obrigações. É impossível cumprir as obrigações eleitorais. Ou seja, a gente tem uma grande farsa dizendo aqui que é para o pobre poder concorrer. Esse é um assunto que eu gosto de falar bastante, Pavinato, porque eu atuo diretamente com isso, e juntando um pouco do que você trouxe com o que o Mano trouxe. Primeiro, do pobre não poder participar, o Pavinato traz uma coisa relevante. A Justiça Eleitoral obriga a todo candidato a ter contador e advogado. Vai cotar um contador e um advogado por uma campanha, você já sabe quanto custa começar uma campanha eleitoral. E aí vem o processo que permite isso que a gente falava agora há pouco, do poder desses líderes partidários na hora de nomear nas comissões. O que acontece? O líder partidário, sendo o detentor da caneta que distribui o dinheiro no período eleitoral e não tendo mais possibilidade de financiamento de pessoa jurídica, o mandatário fica refém do partido político. Aí você poderia falar, mas e aquela pessoa que é milionária e poderia se autofinanciar? Até para isso tem limite. A pessoa pode doar até 10% do quanto ela pode se arrecadar. Ou seja, então, nenhum milionário que teria condição de se autofinanciar na totalidade da sua campanha não pode dar mais do que 10% do que o limite daquele cargo que ela concorre. Então, o sistema foi feito para fortalecer o que a gente chama de caciques partidários. E aí junta um outro fator. A cláusula de barreira, que vai diminuindo a quantidade de partidos no Brasil, em alguma proporção eu acho que isso é válido, mas que a gente vai fortalecendo ainda mais esses chamados líderes do Centrão. Por quê? Os líderes do Centrão vão sendo, a cada eleição que passa a maioria do Congresso, e vão criando regras para tirar os menores, porque eles se juntam, têm voto suficiente, juntam com o governo e conseguem tirar do processo aquelas minorias e partidos que poderiam ali trazer algum tipo de discussão diferente do que eles acham. E tudo isso vem de um sistema que o Brasil criou, que não existe no mundo e que é um problema. Nós temos um sistema de concentração de poder no presidente da República que reúne a condição de chefe de governo e chefe de Estado, como um presidencialismo norte-americano tem um presidente super poderoso, só que lá num princípio de praticamente 2 partidos comandando o Congresso. No Brasil, nós temos a quantidade de partidos e bancadas como nos parlamentos europeus. Então, pense que no Brasil, Bolsonaro, quando foi eleito, foram reclamar, o Bolsonaro foi negociar com o Centrão. Só que pensa que no Brasil, o presidente eleito, historicamente, nenhum presidente conseguiu ser eleito e ter a bancada do seu partido, vamos até ampliar para a sua coligação, que fosse a maioria mínima para aprovar um projeto de lei. Quiçá a maioria para não poder sofrer processo de impeachment. Então, o presidente eleito no Brasil já é eleito com uma faca no pescoço, porque ele não tem sequer nem maioria para não sofrer um processo de impeachment. Isso é uma aberração. Então, o Brasil continuar com um sistema de concentração de poder presidencialista como tem, com a quantidade de bancadas e partidos como tem nos sistemas parlamentaristas, isso não vai funcionar absolutamente nunca. O Brasil é um caso a ser estudado. Ainda mais quando o presidente para pouco no país, né? Porque não dá tempo de fazer muita coisa. Ele para pouco. Porque está em 20 anos que nós estamos trabalhando por uma reforma do sistema político brasileiro. E eu cheguei a falar aqui, eu vi que você falou também uma vez... Alexandre, a fazer uma revisão, uma reforma, uma constituinte revisional exclusiva para a reforma política, que é a tese do Dr. Armênio dos Santos, que foi secretário de Habitação do Rio Grande do Sul. Por qual razão? Posso só fazer um complemento? O problema é quem vai fazer esta reforma. Seria uma constituinte, seria eleita, não precisa ser exclusivamente partidária, seria por associações. Todos aqueles que lá estão, eles renunciariam a participar do processo político por 10 anos. Ou seja, não... Eu estou dando as regras. Agora, se não é para dar regra fazer, seria por aí. A única coisa que resta é pegar armas. Porque se me permite, você quer pegar armas? Suano, se me permite, a reforma tributária só está avançando porque ela está sendo feita para daqui não sei quantos anos. Tudo que você faz para um curto espaço... tributária. Não, mas estou dizendo assim, com que argumento ela consegue avançar? Joga lá para frente. Porque o atual mandatário, os parlamentares pensam, eu não vou estar aqui para sofrer a consequência disso. Eu entendo o que você está falando. É uma lógica da reforma tributária para o futuro, mas ela está errada, da minha perspectiva, tá? Mas só para concluir isso, com relação ao problema, olha que coisa curiosa, quando você citou os Estados Unidos,
e citou o fato do nosso presidencialismo de coalizão, ele não é nem parlamentarismo, não é presidencialismo. Ele é uma esculhambação que pressupõe coalizão e a coalizão não existe. O que existe são coligações em 3 momentos. E cooptações. Que a cooptação dá no terceiro, que é quando você, para aprovar os teus projetos de lei, você tem que fazer outras coligações, e cada coligação é feita por cooptação, que você faz no Congresso negociando. Toma ministério, toma isso, toma carga, toma emenda. Mas qual é o grande detalhe? Nos Estados Unidos, acho que foi o Bruno que falou, não sei se foi você, ou foi o Mano. Foi o Mano. Nos Estados Unidos você tem uma lógica de governança dos estados. O presidente da República, ele é forte num único sentido, porque ele é o responsável pela política de defesa, pela política externa e pela moeda. Tanto que livre comércio. Tanto que a razão pela qual o Obama esculhambou os Estados Unidos é que ele inverteu a lógica, ele tentou trazer o governo para o governo central e todos os governadores ficaram irritados com ele. Famoso Obamacare. Aqui não, cara. Aqui foi criado foi criado um conjunto de problemas e quando se fez essa porcaria que é o presidencialismo de coalizão, sabe por qual razão isso foi feito? Eu já encerro para não ficar enchendo o saco de vocês. Foi interessante. Mas sabe por qual razão foi criado esse presidencialismo de coalizão? Porque quando encerra o regime cívico e militar de 64, ali eles chegaram e falaram assim, em todas as democracias nós temos um modelo bipartidário, ok? E além do modelo bipartidário, nós temos o parlamentarismo. Só que eles olharam para trás, mas, bipartidário é no período de 64. Só que tinha uma tese de um cara chamado Golbery Couto Silva, que ele, para tentar controlar a extrema esquerda e a extrema direita, ele jogou o pluripartidarismo e disse, nós somos o centro. E ninguém entendeu, só quem entendeu foi a esquerda. A esquerda, o que a esquerda fez? Se concentrou, se juntou e deixou a direita se quebrando. E eles entenderam. Aí veio a ideia do pluripartidarismo para se afastar de 64 com uma ideia de parlamentarismo. Aí se descobriu que o parlamentarismo ia contra os caciques partidários e as lideranças que já estavam consolidadas. Eles falaram, por que eu vou querer partidarismo? Se eu mando nessa jossa que é a minha, que é o meu feudo. Aí, então vamos para o presidencialismo. Aí, não, mas agora a gente tem que fazer a esculhambação. Fizeram essa esculhambação, que é o presidencialismo. E é engraçado que você manda num feudo com o apoio do governo central. Exato. Não é mandar um feudo que é autônomo, não é um estado da federação. Que o governo central... Exato. Aqui a gente... Código Civil é o mesmo país inteiro, Código Penal é o mesmo país inteiro, Código de Processo Penal é o mesmo país inteiro, o Código de Trânsito é o mesmo país inteiro. Nos Estados Unidos, cada estado tem a sua legislação sobre isso. E os assuntos que começam na Justiça do Estado terminam na Suprema Corte dos Estados, não na Suprema Corte Central. Aqui tudo é Brasília. Eleitoral, tudo é só Brasília. um comentário. Inclusive, as prestações de contas eleitorais são concentradas nas regras dos estados. Os sistemas de votação têm estados que têm sistemas diferentes, Sim. porque respeitam a realidade e a cultura de cada estado. É isso aí. No Brasil, a gente quer tratar quem mora lá no Amazonas como quem trata no Rio Grande do Sul. Tem que votar de canoa. Inclusive legislação ambiental, legislação tributária, Exato. uma série de coisas. Exceto pelo valor do voto.